A leitura do livro Lar Adventista tem nos orientado e esclarecido pontos que são de difícil interpretação para alguns da palavra de Deus. O texto bíblico é bem claro, mas tem alguns que olham só para aquilo que interessa a si, agindo de uma forma egoísta e interpretam erroneamente. Mas, lendo o livro Lar Adventista, no capítulo 17, Obrigações Mútuas, ficou claro ontem o que realmente Deus quer lá no texto de Efésios capítulo 5, quando fala da submissão da mulher e do amor do marido. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, mas vamos dar continuidade a conselhos para o homem e para a mulher que entram no matrimônio. O tema de hoje, necessária a tolerância mútua e cada um deve ceder de boa vontade. Vamos para a leitura, porque o livro é melhor do que os meus comentários. Se você concorda, dê um like aí no vídeo do YouTube, comente também. Vamos ler. Precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia no lar. Como é importante para o casal ter a presença do Espírito Santo no lar. É ele que traz paz e harmonia. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras. Não será áspera, não será grosseira, será mansa, humilde, vai ser uma bênção para o seu esposo. Ela controlará seu espírito, será submissa e não sentirá contudo que seja uma escrava, mas uma companheira de seu marido. E foi para isso que a mulher foi feita, tirada da costela de Adão. Já lemos isso na Bíblia Sagrada, eu pedi para você ler, Gênesis capítulo 2 conta essa história, para ser uma auxiliadora, uma ajudadora do marido. Mas o texto bíblico diz assim: se o marido é servo de Deus, não procederá como senhor de sua esposa, não será arbitrário e exator. Tanto mulher quanto o homem, marido, a esposa e o marido, ambos se auxiliarão, ambos viverão em harmonia e paz com a presença do Espírito Santo no lar. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia logo pela manhã, bem cedo, para que percebamos a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, mas vivamos no decorrer do dia com a graça de Deus que nos é concedida. Nunca é excessivo o zelo com que acariciamos as afeições do lar, pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um tipo do céu. Não no sentido de comprarmos um pedacinho do céu. Não estamos falando aqui de compra de indulgências para conseguirmos a nossa salvação. Salvação é unicamente por Jesus Cristo. Somente Jesus salva. Mas estamos falando aqui de uma vida já salva por Jesus, que agora expressa gratidão e vive em obediência às leis de Deus, à orientação da palavra de Deus, aos princípios contidos na palavra de Deus. Portanto, um casal cheio do Espírito Santo é uma família bem disciplinada, bem organizada e que obedece a Deus. E isso resulta em bênçãos. Bênçãos que fazem do lar aqui na terra como se já estivessem desfrutando do lar celestial que Jesus está preparando para cada um de nós. E nesse lar, observe, se um erra, o outro exercitará a tolerância cristã em vez de repelir com frieza. O tratamento será muito diferente num lar onde o Espírito Santo habita. Nem o marido, nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Nós podemos ter desejos, vontades próprias, mas devemos compartilhar isso no casamento, conversando um com o outro, dialogando um com o outro,
para que num acordo comum ambos sejam felizes e possam realizar os desejos dos dois. Não é possível fazer isso, ser egoísta em relação a só quero os meus desejos, os teus não importam. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo, porque o egoísmo é contrário ao amor. O amor não pensa somente em si, o egoísmo pensa unicamente em si. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Em outras palavras, sejam cheios do Espírito Santo, porque bondade, paciência, longanimidade é o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, leia ali, você verá isso. Pela graça de Deus, podeis ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes, ambos felizes, como prometestes no voto matrimonial. Há uma história na Bíblia de uma mulher muito sábia, uma mulher que era bondosa, uma mulher que era cortês, uma mulher que soube proteger o seu lar, trazendo assim longanimidade para a sua vida, uma vida mais longa. Que história é essa? 1 Samuel, capítulo 25, principalmente dos versículos 18 em diante. Dos versos 1 até o 17, conta o que Davi necessitava e pediu para uma família bem possuidora de bens, que teria condições de atender ao pedido de Davi. Davi ainda não era rei, é verdade, embora Samuel já o havia ungido rei, mas ele não era rei, ele estava fugindo de Saul. E o marido dessa mulher, Nabal, foi extremamente egoísta. Davi estava pronto para atacar o seu lar e matar a todos. Mas Abigail, sábia, quando ouviu o que aconteceu, levou aquilo que Davi pediu em abundância ainda, protegendo todo o seu lar. E Deus, como é bondoso, fez com que Abigail fosse grandemente abençoada. Leia a história, você vai entender sobre o que eu estou falando. Continuando a leitura, cada um deve ceder de boa vontade. No casamento, os homens e mulheres algumas vezes se comportam como crianças indisciplinadas e perversas. Toda criança deve ser corrigida. Lembre-se que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Portanto, disciplinar a criança é corrigi-la. E Nabal, esposo de Abigail, agiu em 1 Samuel capítulo 25 como uma criança mimada e perversa. Precisava de correção. Continuando aqui a leitura do livro Lar Adventista. O marido quer ter razão. A mulher, por sua vez, quer tê-la também. E nenhum dos dois deseja ceder. Lembram que esses dias eu falei de um colega de trabalho lá do Rio Grande do Sul, na terra em que eu nasci, que o meu colega de trabalho falou e me aconselhou, Marcelo, no casamento, em algum momento, um dos dois precisa ceder. Está aqui, Ellen White, no livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, mencionando exatamente isso. Se os dois querem ter razão, um dos dois precisa ceder. E como é bom haver o diálogo para que se chegue num consenso. Tal situação, se nenhum dos dois ceder, só pode levar a maior infelicidade. E, consequentemente, o Espírito Santo não habita num lar assim. Tanto o marido como a mulher devem estar dispostos a abrir mão da opinião. Não há possibilidade de felicidade enquanto ambos persistirem em fazer como lhe apraz. O egoísmo destrói qualquer relacionamento. O amor deve
perdurar, não o egoísmo. E o egoísmo é contrário do amor, porque o amor não é egoísta. A menos que homens e mulheres tenham aprendido de Cristo sua mansidão e humildade, revelarão o espírito irrazoável e impulsivo, muitas vezes manifestado pelas crianças. E as crianças precisam ser corrigidas. E se uma criança que age assim precisa ser corrigida, marido e mulher precisam também ser corrigidos. A vontade forte e indisciplinada procurará dominar, mas a vontade pode ser reprimida. Tais pessoas deviam estudar as palavras de Paulo. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Nós precisamos crescer em graça, crescer em sabedoria. Nós precisamos deixar as coisas de menino. Casamos, somos o homem e uma mulher. Portanto, busque a Deus em oração, leia a Bíblia Sagrada. Essa é a história de 1 Samuel capítulo 25. E ao terminar de ler, cante o hino Novenário Adventista, crescendo em graça. E alcançaremos a felicidade do nosso lar. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelos conselhos e orientações contidos nesse livro, O Lar Adventista. Obrigado por tuas repreensões, por nos corrigir. E obrigado, ó Pai, por não nos condenar. Teu desejo é nos perdoar. Possamos aprender contigo a lidarmos assim no trato conjugal e até mesmo em relação aos nossos filhos, filhas, netos, netas, enfim, toda a família. Possamos agir com bondade e mansidão, cheios do fruto do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.